pouquinho, aqui no estúdio, o deputado Walter Ioshi, deputado federal Walter Ioshi, estará conosco dentro de instantes, ao vivo, nesta edição do Hora H, exatamente para falar de assuntos relacionados com a cidade de Marília, auxílio para entidades aqui do município, basicamente um assunto de extrema importância, que é o trabalho da Frente Parlamentar para a Desoneração dos Medicamentos, é o remédio sem imposto, e que ele é o líder desta Frente Parlamentar, deputado Walter Ioshi. Foi lançado em Brasília a Frente Parlamentar para a Desoneração dos Medicamentos. O medicamento sem imposto cai de preço e é exatamente isso que nós vamos discutir daqui a pouquinho, dentre outras questões, com o deputado Walter Ioshi aqui no estúdio do Hora H. Quero aproveitar esse início do programa, o flash que a gente faz, para divulgar. Primeiro que nós estamos no último dia desta semana, dia 19, uma semana que foi extremamente importante para Marília, porque teve, se não o desfecho final, pelo menos já andou boa parte no que diz respeito ao julgamento do caso Vinícius. Você vai dizer, uai, não acabou? Não, se existirem recursos à instância superior, que é Brasília, a última instância do Judiciário Brasileiro, no caso eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, obviamente que haverá uma continuidade. Isso tem que ser acatado, tem que ser discutido, novamente os advogados vão ter que fazer as suas argumentações favoráveis ou contrárias lá em Brasília, é uma outra instância, mas a verdade é que dos 100% desse caminho a ser percorrido, grande parte já vencida. Eu admito aí 60%, 70% já vencidas. E aí a gente tem pelo menos um pouco mais de paz aqui na cidade para que o prefeito diga que veio, possa entabular os seus projetos, possa trabalhar da maneira como ele imaginou, como ele traçou quando elaborou seu programa de governo no momento em que se predispôs a sair candidato a prefeito de Marília. Então, um pouco de paz política para que a gente tenha aí a cidade recebendo as melhorias, recebendo os cuidados e os projetos que são necessários para que ela fique numa boa hoje e programe o seu futuro. Então, daqui a pouco nós vamos falar, aliás, com exclusividade, vamos exibir as imagens de como transcorreu o julgamento do caso Vinícius no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que foi a segunda instância, a primeira, o Fórum de Marília, aqui ele foi cassado, vamos dizer assim, foi recomendada, inclusive, a marcação de nova eleição, e depois em São Paulo, na segunda instância, derrubada a decisão de Marília por unanimidade de votos 6-0. Isto foi divulgado passo a passo, em tempo real, tanto por nós aqui na TV comunitária, como através do portal do Hora H no Facebook, facebook.com/HoraHTV. Voto a voto, cada juiz, cada desembargador, nós íamos informando diretamente de São Paulo e hoje vamos apresentar tudo isso com as imagens para que os senhores tenham a dimensão exata daquilo que aconteceu no TRE, na capital, no dia de ontem. O Diário Oficial do Município, edição de hoje, está divulgando o resultado final do concurso público para contratação temporária de médicos. Nós chegamos a divulgar que esse concurso público aconteceria, as provas foram feitas no último dia 7, a Prefeitura irá contratar agora os profissionais para clínica médica, ginecologia e obstetrícia, pediatria, psiquiatria e urgência e emergência em clínica médica e pediatria. O resultado completo pode ser acessado através do site da Prefeitura de Marília. A gente daqui a pouco recebe o deputado Walter Ioshi aqui no estúdio, vamos tratar desses assuntos relativos aos remédios sem impostos, ajuda para entidades aqui do município, o trabalho do deputado, e vamos amplamente tratar dessa questão referente ao caso Vinícius. Você é o nosso convidado para permanecer conosco aqui no canal 15 da TV Comunitária, no Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril, é dia do índio, é dia do Exército Brasileiro e é dia também de Santo Expedito, protetor dos endividados. Olha aí um santo bom para ser o protetor da Prefeitura de Marília, né? Protetor dos endividados e também das causas de última hora. Em 1909, nessa data, a Igreja Católica canonizava Joana d'Arc, a mesma que ela havia condenado pela Inquisição
a morrer na fogueira. Morreu queimada a Joana d'Arc, coitada. Depois a igreja se redimiu de tudo e fez dela uma santa. Faltam 256 dias para o final do ano. Está começando aqui a edição de número 86 do Hora H, pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Alguns dos destaques desta edição do Hora H. Exclusivo. Veja justificativas e votos que decidiram o caso Vinícius no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Por 6-0, juízes e desembargadores acataram recurso eleitoral do prefeito e derrubaram sentença que havia cassado o mandato dele em Marília. Mas atenção, advogados da oposição já anunciaram que pedirão a anulação do julgamento de ontem no TRE de São Paulo. Isto antes de recorrerem à última instância, que é o TSE em Brasília. Saneamento. Verbas do orçamento do Estado serão usadas para aumentar a oferta de água em Marília. R$2.300.000 serão aplicados nas zonas Norte, Leste e Sul. Daqui a pouco, todos os detalhes. E vamos falar também do caso Samuel da Farmácia, outro caso que corre na Justiça Eleitoral e que pede a cassação do mandato do vereador. Isto por denúncia de compra de votos na última eleição. A audiência de instrução com a presença dos advogados, testemunhas e todos mais ocorrerá no dia 30 deste mês. O caso corre sob sigilo de justiça. Daqui a pouco, todos os detalhes para você. Vamos ao primeiro bloco de notícias do Hora H, mas antes disso quero destacar para os senhores o Jornal da Manhã, edição desta sexta-feira, dia 19. Como não podia deixar de ser, todos os jornais, a mídia completa, jornais, emissoras de rádio, TVs, todas divulgando, sem dúvida alguma, a questão do caso Vinícius em São Paulo. Bem no pé do jornal, TRE São Paulo impede cassação de Vinícius e remete para a página 3, onde estão todos os detalhes. Tem os demais jornais também, dando destaque de capa para este assunto, sem dúvida alguma, de suma importância. A manchete do Jornal da Manhã: falta de unidade provoca atendimento improvisado. Comunidade da Zona Sul tem recebido orientações médicas periódicas no salão de uma igreja da região por falta de local adequado. Diz a notícia: um ano depois do fechamento da Unidade de Saúde da Família do Santa Paula, na Zona Sul, a comunidade tem recebido orientações médicas em local improvisado pela administração. Moradores mencionam que a médica teve a iniciativa de comparecer periodicamente à igreja do bairro para reduzir a necessidade de deslocamento dos pacientes à clínica Família Saudável, localizada no Jockey, que é aquele postão que foi construído no Jockey ainda no governo passado, para atender toda a comunidade daquela região da Zona Sul, inclusive o pessoal do Marajó e do Santa Paula, que as unidades de saúde dos dois lugares acabaram sendo fechadas. Uma delas, inclusive, não tinha a mínima condição física para funcionar, o prédio estava caindo aos pedaços. E ficou, pelo menos naquela ocasião, bastante claro para os moradores que, se precisasse, seriam transportados pelo município até o postão lá do Jockey para serem atendidos, para receberem as orientações de saúde,
que em breve essa situação poderia inclusive ser mudada, voltando o funcionamento desses postinhos, mas até agora já estamos nos encaminhando aí para o final do mês de abril e até agora absolutamente nada aconteceu. Então, falta de unidade de saúde provoca atendimento improvisado na Zona Sul, destaque do Jornal da Manhã, nosso parceiro aqui no Hora H. Você pode ligar, assinar o Jornal da Manhã, receber a melhor informação impressa da cidade, o telefone 3311-5400. Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar de saneamento. Dinheiro liberado a partir de emendas que foram apresentadas pelo então deputado estadual Vinícius Camarinha, ele era deputado, hoje ele é o prefeito de Marília, então emendas apresentadas por ele estão se convertendo agora em recursos para serem aplicados aqui no município na área de saneamento. As emendas já estão na Casa Civil, elas já foram comunicadas à Prefeitura e a Prefeitura transmitiu essa comunicação ao Departamento de Água e Esgoto DAI, que é quem cuida do saneamento no município. Faltam apenas os projetos correspondentes às obras a serem feitas e, naturalmente, a documentação toda de cada uma dessas obras para que o dinheiro seja efetivamente liberado. O objetivo é ampliar o fornecimento de água para toda a população. Ao todo, são R$2.300.000 para aplicação em obras nas zonas Norte, Ribeirão dos Índios, Leste, o Poço Profundo da Represa Cascata, que foi aberto e tapado, colocaram um tampão em cima dele, porque não tem bomba para tirar a água de dentro do poço, e na Zona Sul, que é incrementar o sistema Cavalete, que ajuda no abastecimento de água da cidade. Você vai ver agora a entrevista que nós fizemos com o presidente do DAI, o Francisco Manuel Giacha, explicando em que obras essas verbas serão investidas, tintim por tintim, para que todos tenham o entendimento perfeito de para onde é que vai esse dinheiro, R$2.300 e poucos mil. Esse dinheiro é objeto ainda do trabalho do deputado Vinícius Camarinha, agora nosso prefeito, né? E o governador do estado acaba de autorizar R$2.300.000 para a cidade de Marília, e é justamente para aquelas obras que eu prometi para você que nós íamos realizar até o primeiro semestre desse ano e teremos condições de cumprir com a nossa promessa. E aí também é um compromisso da administração municipal. R$1 milhão será aplicado no córrego Ribeirão dos Índios, para que a gente possa realmente abastecer a região norte da cidade, que é a região mais problemática. E R$1 milhão nós vamos terminar as obras da Represa da Cascata, que precisa dos equipamentos, interligando ao R8, que vai abastecer a região da Nova Marília. Além disso, uma verba complementar de R$310 mil, para que a gente possa aumentar a capacidade da adutora do sistema Cavalete. Agora, isso tudo dá para ser feito até a metade do ano, como o senhor havia prometido? Pelo menos a região norte, que eu prometi água nesse primeiro semestre, nós vamos fazer. A promessa será cumprida. R$1 milhão são suficientes lá? Exatamente, é o que nós pretendemos gastar, é o que estava orçado. Quando sai o dinheiro? O dinheiro sai tão logo a gente apresenta a documentação. Nós estamos aí com nossos técnicos empenhados em terminar o projeto e a documentação administrativa necessária para a assinatura do convênio. Ato contínuo, eles liberam o recurso e nós abrimos concorrência. Muito bem, isso é referente ao Ribeirão dos Índios, Zona Norte. Na Represa Cascata, o poço que foi aberto está fechado por falta de equipamento. Esse R$1 milhão é suficiente para comprar o equipamento? Não só para comprar o equipamento, como também para você fazer a interligação da adutora, desse poço até o R8, que ali nas imediações da estação rodoviária. Agora não vai ser necessário, então, pedir o apoio, a ajuda financeira da Spaipa, como o senhor estava estudando. Justamente, era uma saída alternativa que a gente encontrou. Nós temos criatividade, porque ficar só pedindo dinheiro também não adianta, tem que ter criatividade. E nós temos essa criatividade. Diante disso, nós vamos pensar em novos projetos. Muito bem, que bom, né? Então a gente tem aí o resultado do trabalho do então deputado Vinícius Camarinha, com as emendas que ele apresentou ao orçamento do Estado, R$2.310.000 para incrementar o abastecimento de água aqui no município. São boas notícias, sem dúvida alguma. E dentro, em instantes, eu terei aqui o deputado federal Walter Ioshi. O deputado, nesta sexta-feira, está entregando emendas no valor total de R$620.000, liberadas ao longo deste ano aqui para o Hospital Espírita e para a Santa Casa, 120 mil para um, 500 mil para outro, mas desde que assumiu como deputado federal, Walter Ioshi já destinou só para a Santa Casa aqui em Marília cerca de R$2 milhões. Então, o trabalho dos parlamentares, dos deputados, de suma importância para que todos os municípios possam incrementar o caixa e fazer o que tem que ser feito
diretamente pelas prefeituras ou através de entidades que ajudam no cuidado da saúde, da assistência, enfim, para toda a população. Isso é fundamental. E Marília, felizmente, contando com o apoio do deputado Walter Ioshi e agora, que a gente acabou de informar, emendas apresentadas ainda pelo então deputado Vinícius, hoje prefeito, você vê que ele apresentou lá, está colhendo os frutos agora. É assim mesmo, tem que semear primeiro, que senão não brota e não cresce a árvore que você plantou, não é, meu irmão? Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, destacando para você com exclusividade as imagens e os votos, tintim por tintim, as justificativas, os meandros, os detalhes do que aconteceu no julgamento do caso Vinícius no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Só nós temos. E o site de olho na tela do jornalista Norton Emerson, que nos acompanhou também em São Paulo. Daqui a pouco. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Muito bem, de volta com o nosso Hora H, vamos a mais um bloco de notícias do programa, edição desta sexta-feira, e como eu havia anunciado nas manchetes e ainda há pouco, antes do intervalo, eu já estou aqui no estúdio com o deputado federal Walter Ioshi, do PSD, muito obrigado pela sua presença aqui, e vamos conversar sobre diversos assuntos. Eu quero começar por essa história dos remédios sem impostos. O senhor lidera a Frente Parlamentar para a Desoneração dos Medicamentos.
E eu faço a seguinte pergunta: tem muito imposto nos remédios, deputado? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer, satisfação, Ailton, estar no seu RH, aqui em Marília, nessa cidade querida, que me acolheu de braços abertos. E o seu programa tem um papel fundamental, que é de levar as informações para a nossa cidade. Obrigado. Nós lançamos, sim, a frente parlamentar para a desoneração dos medicamentos, dos remédios, que é a forma mais popular da gente falar. O Brasil é o recordista em carga tributária quando se fala de medicamento. Aliás, em tudo, né? Em tudo. Mas o medicamento afeta a vida, a saúde das pessoas, né? Basta você acordar que já está pagando imposto. É verdade. Você tem uma dorzinha de barriga, paga imposto. O medicamento, 34% de imposto, de carga tributária nós temos sobre os remédios. Quer dizer, se custa R$10, R$3,40 eu vou pagar só de impostos. Só de impostos. Que absurdo. E no mundo, a média mundial é de 6%. Nossa. Então, a defasagem do que acontece no Brasil e no mundo, Estados Unidos, Inglaterra, até em países como Venezuela, México, a diferença é muito grande. 6 vezes mais, praticamente. 6 vezes mais. Então, nós temos que conscientizar a população. Agora, no mês de junho, nós vamos ter em vigor aquela lei que vai dar transparência na nota fiscal. A presidenta Dilma, há algumas semanas atrás, ela anunciou a desoneração da cesta básica. Aham. E quando a gente fala de arroz, feijão, 15%. Leite, 12%. E o remédio, 34%. Quando o senhor fala que nós vamos ter a transparência na nota fiscal, significa que quando eu comprar um medicamento, eu vou saber quanto eu estou pagando pelo produto propriamente dito e quanto é de carga tributária, é isso? Vai. Nós tivemos semana passada uma audiência pública em Brasília pela Comissão de Finanças e Tributação que discutiu a metodologia de como vai aparecer. O governo ainda, o Ministério da Fazenda, juntamente com o Ministério da Justiça, está agora elaborando a regulamentação de como isso vai aparecer. Okay. Mas, tecnicamente, o consumidor vai ter na nota fiscal exatamente quanto ele está pagando de imposto. Aliás, o setor farmacêutico, ele recolhe quanto em impostos por ano aqui no país? O senhor tem mais ou menos uma noção disso? Quando se fala em medicamento, nós estamos falando de um faturamento global de 32 bilhões de reais. Nossa, é enorme, hein? Desses 32 bilhões, 18 bilhões é carga tributária, é imposto que o consumidor está arrecadando, está pagando. Coisa. E metade disso é ICMS. Quer dizer, 8 bilhões ICMS, 16 bilhões carga tributária embutida nos medicamentos. Que carga tributária é essa? Vocês já identificaram? Dos impostos federais, os tributos federais, PIS/COFINS. Dos estaduais é o ICMS. Okay. E eu vou te dar um dado. No caso do estado do Paraná, que é um caso interessantíssimo, o governador do Paraná, 3 anos atrás, ele desonerou os medicamentos no estado do Paraná de 18% para 12%. O que aconteceu? Em 3 anos, houve a diminuição do preço, porque se diminui o imposto, diminui o preço, aumenta a acessibilidade por parte do consumidor. Sem dúvida. Aumentou o volume de vendas e aumentou a arrecadação. Que coisa! Então, hoje, o Paraná arrecada mais com menos imposto do que antes. Quer dizer, você vai abrir a base. Quer dizer, quando você ganha no giro, vamos dizer assim, como se diz no comércio de maneira geral. Quer dizer, você cobrando muito, poucos podem. Quando você cobra menos, mais gente vai contribuir naturalmente. Mais gente vai ter acesso. Sendo que 55% das pessoas mais pobres no nosso país não têm condições de comprar medicamentos. 55%. 55%. Se o governo não der, vai morrer. Vai morrer. E vai ter o atendimento no SUS, mas quando ele sai do SUS, ele tem que comprar o medicamento, tá certo? E aí ele morre. Ô, deputado, diga uma coisa, o estado do Paraná é o primeiro, é pioneiro nessa questão da desoneração dos medicamentos? Seria assim um exemplo para que vocês possam se basear nele para estender isso para o restante do país, é isso? Perfeitamente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos agora, após quarta-feira, que foi o pontapé do lançamento da frente parlamentar, nós Dia 17, vamos criar agora as frentes estaduais. A primeira vai ser no estado de São Paulo, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, vai lançar a frente no estado de São Paulo e nós queremos com que esse debate
seja uma norma em todos os estados da nossa federação. Perfeito. Eu quero só orientar, essa câmera aqui está focada no senhor, essa câmera 3, aqui nós somos enjoados aqui, câmera 1, câmera 2 e câmera 3. Então, quando o senhor estiver no vídeo ali, sozinho, é aquela câmera ali, o senhor já se comunicar diretamente aí com os telespectadores. O senhor eu estou vendo aqui uma informação que foi passada pela a sua assessoria, um abraço aí a todos que lhe acompanham. O senhor é fundador e presidente dessa frente parlamentar para a desoneração dos medicamentos. Essa ideia nasceu de onde? Olha, eu tenho uma participação longa aí no setor cosmético, no setor de distribuição de produtos de consumo, e eu participei há 2 anos atrás de um grande evento chamado Farm Manager, lá em São Paulo, onde toda a cadeia da distribuição estava reunida. E eu comecei a ver os dados que o segmento começou a mostrar. Quando eu vi essa carga tributária do medicamento de 34%, eu fiquei espantado. Aí eu disse, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, automaticamente, começamos a montar essa frente, conversando com senadores, com deputados, e no final do ano passado, nós conseguimos instalar, ou seja, oficializar dentro do Congresso Nacional. E agora, depois do Carnaval, era o momento da gente lançar, justamente no momento onde a presidenta Dilma lança esse pacote da cesta básica. Perfeito. Então é o contexto ideal para que a gente possa levar esse debate à sociedade brasileira. Olha que coisa, só para nós encerrarmos essa questão e passarmos para outra. Dados do IBGE mostram que as famílias de classe E, ou seja, as famílias de menor poder aquisitivo, desembolsam R$ 7,00 por mês em medicamentos. E são, geralmente, as que mais ficam doentes, que mais adoecem, porque se alimentam não da maneira mais adequada, por falta de recursos, não vivem numa moradia adequada, as condições de saneamento certamente não iguais daqueles que têm mais poder aquisitivo. Os mais ricos gastam R$ 100,00. Então, enquanto os mais pobres gastam por mês R$ 7,00 em medicamentos e ficam mais doentes, precisariam de mais remédios do que os outros, os mais ricos gastam R$ 100,00. Quer dizer, 7 para 100 são R$ 93,00 de diferença. Tem que desonerar mesmo, tirar o imposto para todo mundo ter acesso a remédio, né? Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Parabéns. Justamente a população mais pobre é quem sofre mais. Essas pessoas, quando não conseguem fazer a prevenção nem a cura da sua saúde, ele vai acabar entupindo o Sistema Único de Saúde. Entope as Santas Casas, que não tem recurso para manter, e quem acaba pagando a conta por tudo isso somos nós contribuintes. Somos nós que estamos lá arcando com esse custo alto do sistema de saúde. Muito bem, o senhor hoje esteve na Santa Casa de Marília. Na Santa Casa o senhor anunciou a liberação de recursos para o hospital, mas também tem recursos para o Hospital Espírita. Poderia falar para a gente a respeito disso? Porque ajudar o hospital sempre é bom, porque o hospital está sempre com a corda no pescoço, né? Olha, então, realmente é um prazer poder colaborar com a saúde do nosso país. Nós estamos vendo que mesmo com a aprovação da emenda 29, o governo federal tem dificuldades de alocar recursos suficientes para a saúde. E a gente sabe da dificuldade de todas as Santas Casas, de todas as entidades filantrópicas. E é importante que nós, que somos parlamentares e que temos a prerrogativa de podermos indicar um pedacinho do orçamento da União para os nossos municípios, as nossas entidades, nós possamos fazer para aquelas entidades que realmente têm feito um trabalho bom. E aqui na nossa região, a Santa Casa de Marília tem sido uma referência. Sem dúvida. Não somente no estado de São Paulo, mas o Dr. Milton Ted e toda a equipe está de parabéns. Hoje fizemos uma visita e vimos como a Santa Casa se modernizou. Então, mesmo com todas as dificuldades, eles têm feito investimentos importantes para poder atender a população. Okay. E Hospital Espírita, através do nosso amigo Vicente, que é o nosso provedor, também tem feito um trabalho diferenciado. Entendi. Hoje em dia, a nossa sociedade, as nossas famílias têm sido dizimadas pelo crack, pela cocaína, pelas drogas.
E é no Hospital Espírita que esse pessoal está sendo acolhido. E é lá que está sendo acolhido. Para tentar a recuperação desse pessoal. Perfeitamente. Uhum. E nós estamos... São 620 mil reais anunciados hoje, né? 120 para o Hospital Espírita e 500 mil para a Santa Casa, que tem um volume de atendimento bem maior. Esses recursos, eles já estão sendo liberados? Já foram liberados? Como é que é? Esses recursos foram indicados por orçamento da União do ano 2013. Nós aprovamos o orçamento agora, né? Exato. Esse ano, né? Logo após o Carnaval. Infelizmente, demorou muito para aprovar o orçamento. E agora que nós iniciamos o processo de colocação dessa emenda, todo o processo burocrático, a Santa Casa precisa preparar o projeto e nós vamos percorrer o ano todo até que no final do ano, para o ano que vem, efetivamente nós vamos ver a execução final desses projetos. Quer dizer, o senhor veio hoje anunciar as emendas. As emendas. Quer dizer, então o pessoal já pode colocar lá no papel que esse dinheiro vem no ano que vem. Agora a Santa Casa e o Hospital Espírita, eles precisam identificar aonde é que eles vão alocar esse recurso. Vai ser uma compra de equipamento. Ok. Aliás, já veio dinheiro para a Santa Casa. Estou vendo aqui na sua assessoria distribuir uma informação. Desde que o senhor assumiu como deputado federal, já 2 milhões de reais aproximadamente o senhor destinou somente para a Santa Casa de Marília, né? Perfeito. Sem contar as outras Santas Casas da região. Eu sou fã do trabalho das filantrópicas. Eu também. Elas fazem um trabalho voluntário, muitos provedores, pessoas que se dedicam da sociedade, o seu tempo para essas entidades. E é uma equipe cada vez mais qualificada que tem feito esse trabalho. Então nós ficamos muito gratos. A sociedade, a forma da gente agradecer o trabalho para essas entidades é justamente indicando essas emendas para essas entidades. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Quero cumprimentar os seus assessores aqui, o Nelson Moura, o Marcos Rezende, o jornalista que lhe acompanha, meu amigo Carlão. Eu fico feliz de ver que tem gente que... O senhor não mora em Marília, mas o senhor está ajudando Marília. Eu tenho um pequeno apartamento aqui. Mas eu sei que o senhor tem vínculos aqui. Mas eu fico feliz de saber que é gente que está cuidando, ajudando a cuidar de Marília. Eu tenho realmente uma gratidão pela cidade. A cidade me acolheu, a cidade onde nós andamos junto com o Marcos, nós sentimos um carinho muito grande, assim como você nos recebe de portas abertas para divulgar esse trabalho. E nós ficamos muito felizes por esse acolhimento. E isso nos motiva cada vez mais, de estar cada dia mais, um pouquinho mais aqui na cidade de Marília. E o PSD? Está crescendo? Como é que é o negócio? O PSD está firme. Tivemos um resultado muito bom nessas últimas eleições. Vai ter candidato a prefeito nas próximas eleições aqui? Está longe, mas... Aqui está longe. Nós precisamos primeiro finalizar a eleição de 2014 que está aí. Exato. Vamos ver como é que o cenário nacional se porta. Tudo começa lá em cima, né? Com a Dilma, Eduardo Campos, depois o Aécio. E aí, no âmbito estadual, nós vamos também ver como é que fica o nosso posicionamento no tabuleiro. Muito bem. Boa sorte para o senhor. Obrigado aí pelo trabalho que faz por Marília. Nós só temos a agradecer em nome da cidade, nosso programa aqui, a nossa equipe, porque, afinal de contas, quem ajuda a cidade em que a gente mora, cria os filhos, e se Deus quiser vai criar os netos também, a gente só tem que agradecer. Obrigado, meu deputado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e a todos os telespectadores, nosso muito obrigado pelo carinho. Grande abraço. A gente vai a um breve intervalo, eu volto já com as imagens exclusivas, todos os detalhes de como foi o julgamento do caso Vinícius no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no dia de ontem. Repito, imagens exclusivas, apenas o Hora H estava presente. Já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil,
qualidade e segurança. Ano novo, vida nova. Sua casa merece produtos da Enlace Enxovais. Cama, mesa e banho com requinte e glamour. Aromatizantes, chinelos de quarto, pijamas, kits toalhas e toda a linha de toalhas gigantes Budemeyer. Além de travesseiros, roupas de cama e banho Altenburg, no alvo da moda, que revertem parte das vendas para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. O que você procura, do jeito que você quer, com as melhores condições de pagamento. Enlace Enxovais. Loja 16 da Galeria Atenas, pertinho do estacionamento. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco de notícias do Hora H, Diário Oficial do Município, edição de hoje. Deixa eu passar para os senhores, está publicando uma convocação dos acionistas da Codemar. Na verdade, 97% das ações pertencem ao município, 3% apenas a particulares, a iniciativa privada e particulares, para que eles estão sendo convocados para o dia 30 de abril, uma assembleia, a assembleia esta para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro, tomar as contas dos administradores, eles vão mostrar as contas referentes a 2012, examinar e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em dezembro do ano passado, vão eleger os membros do Conselho Fiscal e vão fixar as suas remunerações. Vão eleger os membros do Conselho de Administração e vão fixar também suas respectivas remunerações. Eu tenho cá para mim a impressão de que nesse dia 30 de abril haverá de se aprovar o nome do Rogério Alexandre da Graça, atual diretor adjunto da Codemar, para assumir a presidência da Codemar. Atualmente o presidente é o Dr. Sérgio Jesus Hermínio, advogado, nomeado ainda na gestão passada do ex-prefeito Tiziano Toffoli, que permanece na função, mas ele deve ir para a diretoria adjunta e trocar de lugar, então, com o Rogério Alexandre da Graça, o Rogerinho, que hoje é o diretor adjunto, deverá ser nomeado presidente da Codemar, mas tem que passar pela aprovação em assembleia dos acionistas, né? Então eu tenho a impressão que vai ser nesse dia 30. E essas contas todas, essa movimentação toda referente ao exercício de 2012 da Codemar, já disponíveis à disposição na sede social da Codemar, para qualquer cidadão interessado, na Avenida Castro Alves, ali na sede da empresa. Outra informação, está publicado no Diário Oficial, edição de hoje, a nomeação a partir do dia 17, portanto é retroativa a 2 dias, da Maria Cristina Cassita para exercer em comissão, cargo comissionado, o cargo de chefe de gabinete do vereador Choquito, o João Paulo Salles, lá na Câmara Municipal. Ela ocupa, portanto, ela passa a ocupar a chefia de gabinete no lugar do Jorival Pedroso, que acabou tendo aí uma acusação contra ele, foi preso, já liberado no último sábado, enfim, exonerado pelo vereador Choquito até
que sejam concluídas as investigações. Então, no lugar do Jorival, nomeada agora chefe de gabinete do vereador Choquito, a Maria Cristina Cassita. Vamos agora a assunto que certamente é o de maior interesse, maior curiosidade até de todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Com absoluta exclusividade e na companhia do jornalista Norton Emerson, do site De Olho na Tela, nós estivemos em São Paulo, pelo canal 15 da TV Comunitária, lá no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, acompanhando a conclusão do julgamento do caso Vinícius. Por unanimidade de votos, 6 juízes e desembargadores, meia dúzia, 6, acolheram o recurso eleitoral do prefeito Vinícius Camarim e derrubaram a sentença dada no Fórum de Marília pelo juiz eleitoral Dr. Silas Silva Santos, que havia cassado o registro da candidatura do Vinícius, anulado os votos atribuídos a ele e determinada a realização de nova eleição. O voto mais consistente, aquele que foi mais extenso também, com mais justificativas, foi o do juiz Roberto Caruso Costabile Solimene, um dos 3 que haviam pedido vistas do processo no início do julgamento no dia 7 de março deste ano. Lembram-se que houve o início do julgamento, 2 votos foram manifestados favoráveis ao Vinícius e suspenso o julgamento por 3 pedidos de vistas, 3 juízes que quiseram analisar melhor todos os autos. Primeiramente, o juiz Costabile Solimene concordou com a relatora do caso, a desembargadora Marli Ferreira, e excluiu da ação a sócia majoritária do Grupo de Comunicação CMN, Sandra Mara Norbiato. Foi excluída do polo passivo desta ação. Na sequência, ele justificou a decisão de não reconhecer o vínculo do prefeito Vinícius ou do vice dele, o Serjão, com as empresas onde foram denunciados abusos do poder econômico por uso indevido dos meios de comunicação. Começou afirmando que propriedade de uma empresa deve ser provada materialmente e não apenas de maneira intuitiva ou por ouvir dizer. Acompanhe. A propriedade não é intuída, mas comprovada materialmente pelos registros públicos correspondentes. E no caso desses autos, pelos contratos sociais depositados na junta comercial respectiva. Sempre a respeito do mesmo assunto, não nos foi dado concluir pela participação direta ou indireta dos candidatos a prefeito e vice hora recorrentes nos quadros sociais referentes aos dos veículos de imprensa increpados de abuso a partir da Jordão. Ao contrário, há indicadores de que outros seriam seus titulares, conforme item 1 é retro, que eu acabei de me pronunciar a respeito. Hora H. Então ele queria uma prova material, que tivesse escrito em algum lugar que os donos são fulano e beltrano, no caso Vinícius e seja lá quem mais. No trecho a seguir, o juiz Costabile Solimene afirma que suspeita não é prova, termo ipsis literis usado por ele, suspeita não é prova, que a corte do TRE não pode aceitar apenas conjecturas, termo também utilizado por ele, sobre quem é dono de verdade das empresas do Grupo CMN e que tudo o que aconteceu nas últimas eleições em Marília se deve ao, abre aspas novamente, acirramento dos ânimos. Veja. Não pode prevalecer o argumento da coligação, seriedade e competência por uma Marília melhor, trazido dentro do seu memorial, apresentado a esse subscritor no dia do julgamento, segundo o qual haveria, abre aspas, fortes indícios de que, se não o candidato, ao menos seu grupo político, tem grande poder de gerência em relação ao veículo de imprensa em questão, fecha aspas. Ponto ratificado mais adiante com a expressão literal, abre aspas, é notório na cidade de Marília o vínculo existente entre os advogados, os candidatos e do jornal. Respeitosamente, mais uma vez, se na corte forem admissíveis só conjecturas, então entre nós está definitivamente instalada a absoluta insegurança que sequer se pode cogitar. E preservado o respeito pela convicção das partes e das augustas fontes, seria igualmente temerário concluir por suposta proximidade entre o titular do jornal e os candidatos em razão da existência de interesses profissionais comuns nos termos delineados na sentença de folha 551. Só que não envolvendo os representados, mas os seus causídicos. Preservada a convicção de quem quer que seja, suspeita não é prova, senhor presidente. Inclusive, por conta do que foi coligido para dentro desses autos,
Sobre Marília, bem se sabe acerca do acirramento dos ânimos no período antecedente ao ano eleitoral, o que foi devidamente considerado pela desembargadora Marli Ferreira. Daí a elevação da temperatura nos debates que precederam o pleito, e aliás, diga-se, debates aqueles que antecederam as eleições de mais de ano. Debates que envolveram não só os personagens desses autos, como também envolveram outros personagens, inclusive jornais, políticos, profissionais de mídia, etc. Feitas tais considerações, manifestação de apoio por si só não caracteriza, ao meu modo de ver, abuso ou conduta defesa. Hora H. Veja que ele entendeu que tudo que aconteceu foi absolutamente normal e por conta do acirramento dos ânimos. Elevou o tom, todo mundo naquela disputa das eleições, não houve absolutamente nada de errado, segundo o juiz Costabile Solimene. O que os senhores estão acompanhando são imagens exclusivas que o Hora H está exibindo. Ninguém, exceção do site De Olho na Tela, do Norton Emerson, que nos acompanhou, que esteve conosco em São Paulo, somente o Hora H mais o site é que estiveram presentes e acompanharam de toda a imprensa, acompanharam passo a passo do julgamento do caso Vinícius. O que os senhores estão vendo é exclusivo. Citando outros magistrados e a própria literatura da Justiça Eleitoral, o juiz Costabile Solimene ainda disse que a informação jornalística sem ofensa pessoal não pode ser confundida com propaganda eleitoral. Este foi um dos argumentos dos advogados da coligação Seriedade e Competência por uma Marília Melhor, liderada pelo PSDB e o PTB. Veja. A informação jornalística que difunde, sem ofensa à honra pessoal do candidato, e a opinião editorial que no campo das ideias aplaude ou critica posições de partido do candidato sobre temas de natureza institucional, não se confunde com propaganda eleitoral nem com discurso político. Hora H. Sobre essa questão, nós transmitimos tudo com fotos e textos pela página do Hora H no Facebook. Essa informação aí, inclusive, que ele acabou de narrar agora, a gente passou em tempo real no dia de ontem, e eu recebi um monte de mensagens. Quem foi xingado pelo pessoal nos jornais, nas rádios, sabe que não se trata apenas de fazer comentário jornalístico, emitir opinião, coisa e tal. Foi xingamento, o pessoal foi achincalhado, então tem um monte de gente brava com o posicionamento do juiz Costabile Solimene. Sobre o uso de emissoras de rádio pelo deputado Abelardo Camarinha, que é o pai do prefeito Vinícius, para enaltecê-lo em detrimento dos demais candidatos à prefeitura, o juiz Costabile Solimene concluiu que não foi suficiente. O que foi falado em rádio pelo deputado Camarinha não foi suficiente para influenciar no resultado das eleições, que era outra tese dos advogados da oposição. Transmissões radiofônicas envolvendo parentes do candidato a prefeito precederam o período posto no artigo 45 da Lei das Eleições, aquele só iniciado bem depois, em 1º de julho de 2012. Considerando o teor da representação, a reserva legal não foi violada. Os contextos das entrevistas não repercutiram concretamente no resultado das eleições, tais as suas precedências de mais de ano. Outro sim, cuida-se de liderança militante da região que, quando muito em tese, teria perpetrado propaganda antecipada e não abuso dos meios de comunicação, como na origem lamentaram o próprio doutor promotor eleitoral. Hora H. Me parece que numa eleição anterior, a de 2008, o Vinícius é que recorreu, porque aí tinha rádio, tinha jornal que estava não com a propriedade de quem hoje figura como dono, mas com outro, e este outro parece que malhava o Vinícius e o pessoal do Grupo Camarinha nas rádios e no jornal, e aí o próprio Vinícius foi à justiça dizendo que aquilo interferiu no resultado das eleições. E a oposição dizia que a coisa tinha invertido. Os mesmos veículos em outras mãos passaram a atingir os adversários do Vinícius e a enaltecer, e isso interferiria sim, ou teria interferido sim, no resultado das eleições. Mas não foi o entendimento do juiz Costabile Solimene. O importante é a gente observar que os juízes e desembargadores analisam o que está nos autos. Aquilo que não está nos autos, aquilo que não restou provado nos autos, está fora do universo. Eles só têm conhecimento daquilo que está dentro do processo. Mas aqui na cidade nós sabemos isso, sabemos aquilo, ouve-se dizer isso e aquilo. Por isso que ele falou que suspeita não é fato,
concreto, que não se pode levar apenas por conjecturas ou coisas mais, que tem que restar provado concretamente, tá? Por fim, o juiz Costabile Solimene falou também como relator sorteado para analisar o mandado de segurança impetrado pelos advogados do PMDB de Marília. A intenção era que o partido, aceito como assistente simples na acusação contra o Vinícius, lá no TRE, pudesse promover a juntada de novos documentos ao processo. Por sinal, a mesma pretensão tiveram os advogados da coligação do PSDB com o PTB. A decisão foi contrária à vontade dos dois lados. Veja. Consigo ter sido sorteado como relator de mandado de segurança, impetrado por parte interessada em ingressar nos autos como assistente, tendo ademais juntado documentos e novas alegações. A impetração depois de iniciar o julgamento, absolutamente inadequado suspender a essa altura, mesmo porque a parte teve todo o tempo para ingressar com seus pedidos, deixando-os para uma 10ª hora por circunstâncias que só ela desrespeita explicar. A respeito dos documentos, sigo no mesmo caminho que prescrito ensinado pelo ministro Eros Grau, no tempo em que predicava ou praticava a jurisdição no Tribunal Superior Eleitoral. Após o encerramento da instrução, não se admite produção de prova. Hora H. Após iniciado o julgamento, não se admite mais a produção de prova e que os partidos tiveram tempo suficiente para apresentar essas provas. Só que o documento principal, que seria aquela declaração, aquela escritura de declaração de um dos sócios proprietários, pelo menos figura na junta comercial como sendo um dos sócios proprietários do grupo CMN, o Marcel Sertain, esse documento foi registrado em cartório dia 11 de março. O julgamento começou dia 7 de março. Então, como é que ele podia ter sido juntado antes se ele só existiu a partir do dia 11? E foi levado para o TRE no dia 19 de março e a conclusão da juntada de documentos e todo o material levado pelas coligações e os partidos no dia 26 de março. Não foram aceitos esses documentos, portanto, não foram levados em conta. O voto do juiz Costabile Solimene veio no final de todas estas justificativas lidas em plenário, logo na abertura do julgamento final do caso Vinícius, como você acompanha agora com exclusividade. Por tais razões, presidente, é que acompanho a eminente relatora para afirmar a ilegitimidade passiva da dona Sandra, colher o recurso eleitoral dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, dando a ação interna por improcedente, data bem não. Hora H. Improcedente a apelação da oposição e acolhendo o recurso, portanto, do Vinícius. Aquela certidão de declaração, ou aquela escritura de declaração, melhor dizendo, lavrada em cartório pelo Marcel Sertain, que eu citei ainda há pouco, ele confessa ser apenas o laranja dos verdadeiros donos do grupo CMN, onde teriam, segundo a oposição, acontecido os abusos do poder econômico no uso indevido da mídia nas últimas eleições. E os verdadeiros donos são citados por ele como sendo o prefeito Vinícius e o pai dele, o deputado federal Abelardo Camarinha. Isso poderia mudar toda a história no curso desse julgamento, porém os documentos foram juntados depois do início do julgamento, então a corte, os juízes e desembargadores do TRE decidiram não acatar os documentos e eles não foram levados em consideração. Você vai dizer, ué, mas não prova o contrário do que estavam falando? Meus amigos, aí são regras do jogo e, infelizmente, não sei por que cargas d'água, acabaram não sendo juntados no processo. O desembargador Matias Coutro, outro que havia pedido vistas do processo dia 7 de março, também decidiu acompanhar a relatora Marli Ferreira, acolhendo o recurso eleitoral do prefeito Vinícius e derrubando a sentença de Marília contra ele. O voto da relatora é um voto preciso, é um voto que traz as circunstâncias que caracterizaram o caso, o fato ocorrido. E, senhor presidente, eu aqui, em razão do que existe nos autos, que é o que me cabe considerar, eu estou acompanhando o voto da eminente relatora e as demais considerações que foram trazidas agora pelo juiz Solimene no que toca à conclusão sobre a solução a ser imposta ao processo. E eu declaro. Nós temos outras manifestações aqui, não há nem necessidade de colocarmos no ar. Vamos direto para a conclusão dos fatos. Pode pular a próxima aí, direto para o presidente, o desembargador Alceu Penteado Navarro,
que ele anunciou então. Ele até se equivocou, chamou mais 2 para votarem, quando na verdade uma já havia votado, aí o outro que ele havia citado o nome já bate pronto, fala, não, eu acompanho a relatora, nem fez exposição de motivos, nem justificativa, que foi o juiz Paulo Galizia. Veja esse momento e ato contínuo, já o pessoal batendo em retirada lá do plenário da Câmara, do plenário do Tribunal Regional Eleitoral. Veja só. Agora restam os votos do juiz Paulo Galizia e da juíza Clarissa Campos Bernardo. Já votou. Eu acompanho a relatora. Então, o resultado que eu anuncio é que apoia a preliminar para excluir Sandra Mara do polo passivo e dão provimento aos recursos de Vinícius e Sérgio para julgar improcedente a representação contra eles. Você viu que pegou até o nosso câmera, o Eduardo Dias, de surpresa, né? Porque ia anunciar mais um para votar e se equivocou, a câmera estava virada para baixo, e corre para cá, corre para lá, enfim. Conseguimos pegar o momento em que o juiz anunciou, o presidente, o desembargador Penteado Navarro, anunciou a decisão final 6-0 favoráveis ao Vinícius, que permanece na prefeitura, portanto. O Vinícius foi para o TRE acompanhado de um grupo de aproximadamente 30 pessoas, o pai dele, o deputado federal Abelardo Camarinha, o acompanhou durante todo o julgamento, assessores, advogados, todos juntos, o Carlos Humberto Garrocino, que é assessor parlamentar do deputado Camarinha, estava presente, o atual secretário da Assistência Social, Hélio Benetti, também presente, e outros mais. Veja as imagens exclusivas do Hora H, no momento em que foi anunciado 6-0, vitória do Vinícius, mas acabou de anunciar, eles já se levantaram para se mandar do plenário, na verdade, se cumprimentar e festejar, comemorar a vitória no TRE. Temos o 20 da pauta agora, é um recurso 16, vem de Mogi das Cruzes. Agora, embargo de declaração em recurso contra expedição de diploma 754. Prefeito vai falar alguma coisa, tá? Prefeito vai falar alguma coisa? Ele vai falar comigo? Não? Obrigado. De acordo, é o resultado que eu anuncio. O oitavo da pauta, esse aqui é o caso. Muito bem, tá aí então, logo depois da votação, até fomos até o deputado Camarinha solicitar se queria se manifestar, se o filho falaria, o Vinícius preferiu não, mas depois o Vinícius fez uma manifestação através da assessoria de imprensa da prefeitura. Eu gostaria que a gente colocasse no ar ele analisando o resultado 6-0 no TRE lá de São Paulo. Vamos acompanhar, vamos ouvir aí o Vinícius. Eu queria dizer à população que eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito. Eu fiz uma campanha limpa, em pleno respeito à justiça eleitoral, uma campanha de propostas para a cidade. A população foi às urnas, escolheu o seu representante de forma legítima, de modo que não seria justo nenhuma decisão contrária à vontade popular, à vontade do povo que nos elegeu como prefeito. E agora a justiça se fez valer. Nós acabamos de ter uma decisão de 6-0 por unanimidade. Todos os 6 desembargadores reconheceram a legitimidade da nossa campanha, que foi uma campanha limpa, que foi uma campanha em absoluto respeito à legislação eleitoral e que valeu a vontade do povo, valeu a vontade do senhor, da senhora, que escolheu o seu representante. Eu lamento muito a postura dos meus adversários. Os meus adversários foram os que criaram esses problemas. Eles tentaram vencer no tapetão aquilo que eles perderam nas urnas. Não é um caminho adequado, é um caminho antidemocrático, ruim, tentando calar a opinião da população, tentando anular a vontade do povo, mas graças a Deus justiça foi feita. E isso tudo, Henrique, faz com que eu ainda me anime, me dedico, me esforço para fazer com que tudo isso seja devolvido em trabalho, conquistas, melhorias para a nossa cidade, na área da saúde, na educação, infraestrutura, investimento, pleno emprego do nosso mundo. Muito bem, está aí, portanto, a fala do prefeito, como eu disse, material distribuído pela assessoria de imprensa da prefeitura, foi assim que ele se manifestou.
Para concluir, o advogado da coligação PSDB-PTB, Enéas Hamilton Silva Neto, disse que irá recorrer da decisão de ontem do TRE e ingressará inicialmente com embargos de declaração junto ao próprio TRE para pedir a anulação do julgamento. Embora tenha dito que ainda precisa falar com os clientes dele, adiantou qual será a argumentação para pedir a anulação do julgamento. Cerceamento de defesa. Aí a tese, obviamente que ele não vai abrir o jogo para os adversários dele, né? Advogados do PMDB permaneceram no TRE depois do julgamento ontem, quinta-feira. Ontem mesmo estiveram reunidos com outros advogados de São Paulo, que representam também o PMDB, e já tomaram providências. Foram protocolados pedidos de cumprimento imediato na liminar concedida sexta-feira passada pelo desembargador Costabile Solimene, que ainda não havia sido cumprida. Por volta de 7 da noite de ontem, no TRE, ontem quinta-feira, o desembargador acatou o pedido do PMDB, depois do julgamento, e determinou remissão da publicação da liminar, intimando todos os advogados envolvidos no recurso eleitoral apresentado pelo Vinícius para se manifestarem sobre os documentos do PMDB. Então, o caso não acabou, o caso está andando. E para encerrar, mudando completamente o assunto, que eu já estou com o horário estourado, vai ser dia 30 deste mês a audiência de instrução do caso Samuel da Farmácia. Corre contra ele uma ação de impugnação de mandado eleitoral. É uma AINE, não é uma AIG, é uma AINE por si só. Ela é sob sigilo de justiça, segredo de justiça, audiência de instrução, advogados, testemunhas, Ministério Público e o juiz, dia 30, no Fórum Eleitoral, ali perto da Caixa Econômica Federal, na Avenida Brasil. O Ministério Público acatou denúncia para investigação contra o Samuel da Farmácia, que é acusado de compra de voto, abuso do poder econômico e boca de urna nas últimas eleições. Mais informações do caso Vinícius, do caso Samuel, os senhores terão, obviamente, na edição do Hora H da próxima segunda-feira. Um abraço a todos, excelente final de semana, tchau, tchau.